Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É a hora que vocês não estão vendo esse vídeo, né? Proposta hoje é a gente trabalhar aqui o dispositivo do Brioche de Ruffini, né? Um método que consegue resolver divisões de polinômios, né? Bem interessante, principalmente quando o divisor do polinômio é de primeiro grau. É isso, certo? Então vamos lá. Esse dispositivo, ele pega, por exemplo, aqui um polinômio do tipo 3x², polinômio de grau 4, né? E aí está pedindo para dividir esse polinômio por x menos 2 utilizando esse dispositivo. Bom, para esse dispositivo, o mais importante é observar que normalmente são conhecidas as raízes, né? Então, quando a gente diz aqui x menos 2, né? Importante então observar que para x menos 2, para encontrar as raízes, basta zerar esse polinômio, né? Então eu já sei aqui que o valor que vai zerar, no caso, é igual a 2, né? Então quando x vale 2, esse divisor aqui, o x menos 2, vale 0. Então normalmente nesse dispositivo colocamos os coeficientes do polinômio do dividendo, né? Então 3, né? Menos 4. Menos 5, né? O 4 e o 9, né? Uma questão importante é que esse polinômio aqui ele está completo, né? Grau 4, grau 3, 2, 1, né? E 0, né? Se por acaso pegar um polinômio que esteja faltando algum desses graus aqui, normalmente a gente completa no dispositivo com 0. Então observe que esse dispositivo, então, colocam-se as constantes, né? Os valores de cada grau ali no caso, tá certo? E aí é uma espécie de uma chave, né? Então aqui colocamos a raiz. E aí o procedimento é sempre o mesmo. Ele vai multiplicar esta raiz. Bom, vai baixar o primeiro sempre, né? Vai baixar o primeiro aqui. E aí vai multiplicar e somar com o próximo. Então nesse caso aqui vai multiplicar por 3, né? E somar com menos 4. Então 2 vezes 3, 6. 6 com menos 4, 2. E aí vai fazer o mesmo procedimento para esse 2. Vai multiplicar a raiz, 2 vezes 2, 4. E vai somar com o próximo, que é o menos 5. Que vai dar menos 1. Então 2 que multiplica menos 1 dá menos 2. Menos 2 somado com 4 vai dar 2. 2 que multiplica 2 dá 4. 4 com 9 dá 13. Esse 13 é que é importante. Ele é, na verdade, o resto dessa divisão. Enquanto que o quociente será um grau a menos, porque dividimos grau 4 por grau 1. Portanto, sobra um grau 3. Então, esses números aqui são os coeficientes. Bom, bem lembrado, então não é constante. Os coeficientes desse quociente. Então, nós temos aqui 3x ao cubo, né? Mais 2x² menos 1x mais 2. Então, é isso que vai acontecer do ponto de vista da resolução. Vamos apagar aqui só para a gente mostrar que deu isso mesmo. Isso. E aí, restante 13, quociente. Olha esse quociente aqui, é isso aí. Então, um dispositivo muito interessante, né? Que, de certa forma, facilita ao invés de trabalhar a divisão no processo longo, né? Então, aqui a gente tem a divisão de x² mais 2x ao cubo menos x² mais k por x mais 1, e aí já sabe-se que o resto é 4. Calcular o valor do k e o quociente da divisão. Então, em questões como essa que está aqui, é muito importante, então, ao invés de fazer, pode fazer pelo dispositivo, mas muitas vezes vai mais rápido se a gente já encontrar o valor do k, né? E como eu sei que o resto é 4 e a raiz é menos 1, que é o valor que anula, eu posso, nesse instante, substituir o x por menos 1 e resolver, né? Então aqui eu tenho menos 1 a quarta
mais 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, mais k. Como eu já sei que o resto é 4, então esse resultado desse polinômio calculado em menos 1 dá 4, tá certo? Daria 0 se o polinômio fosse divisível, se o resto fosse 0. Como o resto é 4, então aqui é só resolver então essa equação, né? Então a gente tem aqui o menos 1 à quarta que dá 1, aqui dá menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, aqui dá 1, por causa do menos daqui é menos 1, mais k igual a 4. Bom, então eu vou somar aqui, né? Então aqui está dando menos 3, com mais 1, menos 2, mais k igual a 4. Então a gente chega à conclusão que o k vale 6. O k valendo 6, agora eu posso ir para o dispositivo. Então os dispositivos os coeficientes são 1x à quarta, 2x ao cubo, menos 1x quadrado. Perceba que está faltando x aqui, né? Então a gente acrescenta o zero. E aí, o k. O k eu já sei, então, que vale 6, né? Bom, quem que é a nossa raiz? A nossa raiz é menos 1. Pegamos o menos 1, multiplicamos por 2, abaixamos o primeiro, né? Abaixa o primeiro, multiplica menos 1 por 1, né? Vai dar menos 1 somado com 2, vai dar 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2, 2 somado com 0 dá 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 somado com 6 dá 4. Quem que é esse 4? É exatamente o nosso resto, né? O mais importante é que, por esse dispositivo, eu consigo achar facilmente quem é o quociente. Então, dividimos grau 4 por grau 1. Então, no dispositivo prático Briotti e Ruffini, né, sempre é um grau a menos aí para o quociente, tá certo? Então, eu tenho aqui 1x ao cubo menos 2x quadrado mais 2x. 1x, errei aqui, né? Espera aí, vou voltar aqui que tem. Então, é 1x ao cubo mais 1x quadrado menos 2x mais 2. É isso aí. Então, esse é o nosso quociente. Eu vou apagar essa parte que está aqui, só para a gente mostrar que a resolução que vai ser feita, ao invés de substituir aí por menos 1, vai fazer direto no Briotti, e que pode ser feito. Óbvio que para esse caso será fácil, porque o k é o último termo do polinômio, mas se o k tivesse lá no início, aí seria complicado pelo dispositivo, tá certo? E aí seria mais interessante dessa forma em que eu acabei de fazer a correção. Mas é isso, vai utilizar o dispositivo e lá no final vai pegar esse 2, multiplicar por menos 1 e somar com k. Menos 2 mais k, ou k menos 2. E esse k menos 2, na verdade, pode se igualar a quem? Ao 4, porque é, na verdade, o resto, né? Então, k menos 2 dá 4, então k vale 6, né? E esse aqui é o quociente, né? Então, perceba que parece que faltou aí o valor do k, né? Vamos lá para mais um exemplo, né? Então, a gente tem aqui um polinômio de grau 3, e aí pede para provar que, pelo dispositivo, que este polinômio é divisível por este polinômio. Esse polinômio já está na forma fatorada, né? Então, aqui a gente observa com facilidade que é um polinômio de segundo grau, onde eu tenho um produto de dois polinômios do primeiro grau. Então, onde a primeira raiz vale 2 e a segunda raiz vale menos 3, né? Então, pelo dispositivo, o que fazemos, né? Então, colocamos aqui os coeficientes, 1x ao cubo. Veja que não tem x quadrado, portanto, 0x², menos 7 e 6, né? E colocamos a raiz aqui. Nesse caso aqui é o 2. Vamos lá para o primeiro procedimento. Baixo 1, baixo o primeiro, multiplico e somo. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 com 0 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 com menos 7 dá menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6, com 6, 0. Opa, então, de fato, né?
a gente pode dizer que este polinômio que está aqui, ele é divisível por x menos 2. Falta agora analisar se ele é divisível por x mais 3. E aí é onde está a grande questão, né? Se for divisível, então esse novo polinômio aqui, que é o quociente da divisão, também será divisível por x mais 3. Então, normalmente, a gente já aproveita aqui o dispositivo e faz exatamente aqui, né? Então, aproveitamos que a próxima raiz é menos 3, baixamos o primeiro do quociente, multiplicamos e somamos. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 somado com 2 vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, 3 somado com menos 3, 0. Então, perceba que esse agora é o resto da divisão, né? Então, a gente pode dizer com toda certeza que, né, este polinômio é divisível por este polinômio x menos 2, o produto de x menos 2 por x mais 3. É isso. Então, mostra que eu poderia também, ao invés, por exemplo, de fazer esse segundo procedimento, eu poderia montar tudo novamente, né? Como foi feito para 2 e realizar para menos 3. Daria na mesma, tá? O importante são escolhas, né? Essa ideia de dar continuidade é exatamente o que a gente acaba fazendo na maioria das vezes quando trabalhamos com os fatores primos da divisão de um número, né? Então, por exemplo, 12. Eu sei que é 6, 2, 3, 3, 1, né? Então, eu sei que o 12 ele é divisível por 2, por 4, né? Por 6 e por 3, né? E também por 1, né? Mas os fatores primos aqui... Então, mostra que se o 12 é divisível por 2, então ele é divisível por 4. Então, ele é divisível por 6. Entre outras palavras, né? Essa é a ideia de que a gente deu continuidade ali, né? Quer dizer, o quociente. Ou eu posso dizer também, da mesma forma, né? Que se o 12 é divisível por 2, então 6 também é divisível por 2. Certo? Nessa mesma ideia. Tá? Bom, então aqui montou o dispositivo, né? Mostrando que o resto deu 0 e aí continuou. Olha lá, então pegou o quociente, também mostrando que é divisível.